Bom dia, pessoal. Sou o Gustavo. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o algoritmo YOLO de detecção de objeto. E vou falar um pouquinho também sobre as aplicações que eu tive, em que eu fiz uso do YOLO nas pesquisas que estão em andamento aqui. Então, vamos lá. O YOLO é um algoritmo de detecção de objeto, que a ideia ele está tanto fazendo uma predição sobre quais classes estão contidas em uma imagem, sobre a região em que elas se encontram. E o resultado final é isso, uma caixa delimitadora dizendo qual classe está contida dentro dela. E é justamente isso que difere um problema de classificação e de detecção. Enquanto a classificação está apenas nos dando a classe, que é detectar, que é predita em uma imagem, a detecção dessas duas informações, a classe e a região em que a classe está contida. Quando a gente pensa em aprendizado supervisionado, a gente está sempre dando os arquivos de entrada, que para ilustrar aqui seriam imagens de uvas, e as anotações, uvas. E conforme o modelo é treinado, na próxima vez que você mostrar uma imagem de uma uva, o modelo vai fazer a predição, é uva. Então, só para mostrar para vocês como é que é o arquivo de rótulo de um problema de detecção de objeto, aqui nessa primeira coluna, vocês conseguem ver o nome da classe. Eu vou falar um pouquinho mais desse problema específico, do porquê que eu rotulei dessa forma, mas 12, 14, 11, 13, todas essas são classes. E essas colunas subsequentes são as regiões da caixa delimitadora em que essa classe está contida. Então, é isso que é alimentado com vários exemplos para o modelo de detecção de objeto, a classe e a região. E com isso, o modelo aprende a detectar não só a classe, mas a região que ela se encontra. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os projetos que eu implementei o YOLO. O primeiro é o mais simples de todos, que é sobre iridologia, que é algo que está grandemente contido no ramo de pseudociência, mas tem um artigo de um pessoal do Departamento de Enfermagem da USP, que eles encontraram a correlação da presença de anéis de tensão em íris humanas, que seria esses círculos que vocês veem sobre essa íris, e o nível de ansiedade da pessoa. Então, eu pensei assim, tipo, se tem essa mudança estrutural visível em uma íris correlacionada a indício de ansiedade, se eu rotular um modelo de íris com esses anéis de tensão e o SEI, eu vou conseguir treinar um modelo para detectar esse indício de ansiedade. Isso é interessante por quê? Porque isso é uma forma um pouquinho mais objetiva de dizer se uma pessoa está com ansiedade ou não, né? Porque hoje, da forma como é feito, é muito questionário de autorrelato, que é propenso a viés do próprio paciente, e é uma forma de diagnóstico não invasivo. É só você pegar a imagem de uma íris e ver se tem um anel de tensão ou não. Então, eu fiz uso dessa. Essa é a ferramenta que eu mais uso para fazer rotulagem, que é o Make6.ai, que a ideia é você sobe as imagens nele e você vai colocando os rótulos da classe que você quer prever na região onde elas se encontram, e disso você exporta os arquivos de anotação, que no caso seria isso aqui. E aí você treina o modelo com as imagens e os arquivos de rótulo. E aí, quando você vai colocar no modelo para fazer as predições, ele detecta o objeto com base no que ele aprendeu. Então, no caso aqui, seria a imagem de uma íris que não tem anel de tensão, ele detectou como não ansioso, íris com anel de tensão e íris com anel de tensão. Esse é o projeto mais simples que eu fiz, porque eu não estou manipulando informação nenhuma, estou só fazendo as detecções mesmo. Mas o que isso, no mínimo, o que isso está mostrando é o grau de precisão de aprendizado do YOLO, que é sutil, né? O que quando uma íris tem ou não anel de tensão. Então é só para mostrar assim, tipo, o nível de nuance que o YOLO consegue detectar quando treinado.
Esse é o segundo projeto, que é o primeiro que eu trabalhei aqui no GEA, fazendo uso do YOLO, que é o de OMR, e foi muito, eu precisei modelar esse problema como um problema de detecção de objeto, porque eu precisava da informação da posição dos objetos que eu estava detectando. Que OMR é uma área da visão computacional que visa reconstruir a música contida em partitura e resguardar ela em formato digital, tanto como uma forma de tornar a música mais acessível, como de preservar a música, porque a música em grande parte tem muita composição original que está guardada em formato de papel, que é propensa à degradação, seja por mofo ou dobradura, ou até perder o próprio papel. E quando a gente torna ela, quando a gente reconstrói ela em formato digital, ela perdura indefinidamente. Além de se tornar mais acessível, que eu posso só colocar no site e todo mundo agora tem acesso a essa obra. E por que foi interessante e por que eu preciso de uma referência espacial do que eu estou detectando? Primeiro porque a gente lê música da mesma forma como a gente lê texto, da esquerda para a direita, então eu preciso ter uma referência da ordem das classes que estão sendo detectadas. E no caso de altura aqui, esse aqui é o rótulo de treinamento de altura, eu precisei rotular as classes de uma forma genérica, por quê? Porque, para quem conhece música, você sabe que a altura varia de acordo com a clave. Então, quando eu organizo as detecções da esquerda para a direita, a clave sempre vai ser o primeiro elemento da esquerda. Então, como que eu fiz? Eu fiz um regex, que ele é acionado da seguinte forma. De acordo com a primeira detecção da esquerda, se for clave de sol, então isso aqui seria a altura de clave de sol nessa posição. Isso aqui seria a altura na clave de sol nessa posição. E a mesma coisa para a clave de Fá e a mesma coisa para a clave de Dó. Então, é por isso que eu precisei de uma referência espacial do que eu estou detectando nas partituras. Agora eu vou falar do terceiro projeto que eu tô usando, que o grau de complexidade é bem mais alto que os outros dois, porque eu preciso saber que agora eu tenho o YOLO como ferramenta para depois modular todo o problema. Eu estou num projeto de extensão, que é o The One, que a ideia é construir drones autônomos capazes de fazer manutenção em cabos de energia. Que essas manutenções hoje são feitas por pessoas, propenso a acidentes, então a ideia é fazer uso de drone para automatizar. E para o drone performar da forma que a gente quer que ele performe, a gente precisa, a princípio, o projeto ainda está em andamento, de duas informações. Primeiro, da distância do drone até o cabo de energia, e segundo, da angulação do cabo de energia em relação ao drone. Aí qual que foi uma ideia que a gente teve até agora para calcular a distância do drone até o cabo de energia? Quando a gente realiza uma detecção de objeto, como eu falei, a gente tem tanto a classe predita como as coordenadas no eixo cartesiano da caixa delimitadora. O que a gente consegue fazer em cima disso? A gente consegue tanto calcular o centro das duas caixas, no caso aqui do cabo de energia como do drone, e depois ficar toda hora calculando em tempo real a distância do centro da caixa delimitadora do cabo de energia até a do drone. Então a ideia é, conforme o drone vai se aproximando do cabo de energia, essa distância que está sendo medida em pixel vai diminuir. Então, se essa distância está sendo diminuída ao longo do percurso do drone, é um indicativo que a gente tem que ele está performando da forma como a gente quer. É mais isso. Aí agora é sobre a forma como eu estou calculando a angulação do drone. Até agora, eu mostrei para vocês o problema de detecção de objeto, que aí é a ideia dessa caixa delimitadora, que são só 4 pontos no eixo cartesiano que delimitam a região da classe que está sendo predita. Mas também tem uma outra forma de detectar objeto, que é por meio das máscaras de segmentação. O que é segmentação? É quando
vocês conseguem ver todos esses pontinhos azuis em torno do cabo de energia? Quando a gente treina um modelo de segmentação, ele faz uma máscara, que é o que estaria desenhado no meio desses pontos azuis, que delimitam muito mais precisamente onde está esse objeto detectado. E todos esses pontinhos aqui são pontos no plano cartesiano. Então, a gente consegue usar regressão, com o método dos mínimos quadrados, para traçar uma reta de tendência desses pontos, que nesse caso seria justamente o cabo de energia que a gente do qual a gente está detectando por meio de segmentação. E quando a gente traça essa reta, a gente tem o coeficiente angular dessa reta, e com arco tangente, a gente consegue pegar a angulação dessa reta em relação ao eixo X. Então, com isso, a gente fez o YOLO para conseguir duas informações cruciais para a gente mensurar a performance do nosso drone, que é a distância dele em relação ao cabo de energia, que a ideia é que isso se diminua, né? Porque a gente quer que o drone se aproxime do cabo de energia, e a angulação que o drone está fazendo em relação ao cabo de energia. E com o modelo de segmentação, a gente consegue justamente isso. Tudo isso aqui eu não tenho como dizer que é a forma ideal de resolver esse problema. A gente está testando outras soluções, mas do que a gente parte de um ponto que a gente precisava da distância agora tem, e da angulação que agora a gente tem também, a gente tem essas informações para a gente seguir com o nosso projeto. Isso aqui é o link para o site do Ultralytics, que é a empresa que concebeu as arquiteturas de YOLO que a gente tem trabalhado. No caso, eles trabalharam com a arquitetura 5, 8 e 11. O YOLO não é proprietário, ele é tipo uma arquitetura para detecção de objeto. Então, vários desenvolvedores, várias empresas vão iterando em cima dela. No caso, essa empresa Ultralytics desenvolveu as versões 5, 8 e 11, que é o que eu tenho usado porque eu posso importar essas versões tudo de uma biblioteca só e fica mais simples. E só para mostrar um pouquinho as soluções que eles já têm pronta em código até no site deles. Isso aqui é um sistema de contagem por linha, que a ideia é que vai passando essa linha ao longo de um vídeo, e toda classe detectada que passa por essa linha adiciona um contador. Isso é muito usado no setor de agroindústria. Uma outra solução que eles têm pronta é esse de contagem de exercício, que tipo, eles têm um modelo treinado para saber quando que a pessoa está ou não fazendo um certo tipo de exercício, no caso aqui agachamento. Toda vez que a pessoa fizer, ou seja, toda vez que o modelo detectar isso, adiciona ao contador. Pode ser, por exemplo, uma forma de mensurar performance. Tem outra solução que eles têm aqui, que eles delimitam uma região de interesse e eles contam quantos elementos de classe tal estão nessa região de interesse, para controle de tráfego, por exemplo. Aqui eles estão mensurando a distância relativa de todos esses carros em uma rodovia até esse ponto aqui, que vocês veem que estão vindo todas essas linhas até aqui. E outra solução que eles já têm pronta, por exemplo, é o sistema de estacionamento. Eles têm a classe, que é a vaga, e eles têm a classe carro. Então, toda vez que tiver uma vaga livre, por exemplo, tem aqui contado. Ou quando está ocupada, tem aqui contado também. Então é isso, eu queria mostrar isso mais para vocês. Todas as aplicações do YOLO e de visão computacional em geral é algo muito legal, porque vocês veem que tudo isso que a gente está fazendo uso é de técnica de geometria analítica, matemática pura, para extrair o máximo de informação da imagem fazendo uso de meio computacional. E com isso a gente consegue, não ficar dependente de, por exemplo, nesse sistema de estacionamento, não está dependente de um guardinha ficar olhando. Ou quando a gente está fazendo cálculo de ângulo ou distância, está sendo feito em tempo real. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Excelente, cara. Bacana demais. É bem legal, né? A minha dúvida é só o seguinte: o YOLO, você falou, ele não é proprietário, né? Então, se eu quiser pegar algum módulo do YOLO e usar em uma aplicação que eu vier desenvolver, é tranquilo, é só pegar e usar.
tem algum... Tranquilo. Se você achar uma forma de melhorar a performance dele, o YOLO 12 é seu. Tá, não, mas eu não digo nem para contribuir com o código dele, né, com o código-fonte. Eu falo para usar mesmo o que já tem desenvolvido. Ele é Ah, totalmente aberto, né? sim, sim. Você pode usar ele no que você quiser e comercializar. Pô, isso é legal demais. Que não foi pra frente, mas um cara me chamou no LinkedIn, ele queria algo simples até, ele queria fazer detecção de quantas pessoas estão usando as EPIs corretamente num sistema de monitoramento de obra, sabe? Então a ideia era treinar Sei. um modelo para ver se as pessoas estão com capacete ou não, por exemplo, sabe? Uhum, Então, o setor de indústria tem bastante demanda por visão computacional. sei. Tá, uma outra dúvida, Gustavo, quanto à segurança dessas imagens que a gente carrega, que ele detecta aí, ele tem alguma política de segurança? Como que ele trata isso? Você tem ideia? Você diz pegar filmagem aleatória e ver se está ferindo Não, por algum. exemplo, vamos supor, eu tenho uma aplicação, sei lá, industrial, né, que eu estou pegando, de repente, algum ponto da minha linha, algum ponto do processo do meu produto, e ele está ali detectando, tirando uma foto de um determinado ponto do meu processo, o produto está de uma determinada forma. Ele vai pegar isso e vai processar em algum lugar. Aham. Você diz em termos de LGPD? Não deixa de ser. Eu falo de tratamento de uma imagem eventualmente sigilosa, proprietária, isso aí não tem como garantir nada, não, né? Você diz para treinar o modelo, né? Se tipo assim, meu modelo foi treinado em cima dessas imagens aqui que eu não tenho autoria nenhuma, mas agora eu estou usando para detectar em outra filmagem, é isso? Não só isso. Aham. Essa imagem que ele pegou, ele vai ser usado só para treinar o modelo? Aham. Aí eu não sei, acho que isso é até controverso, que eu vi que tem bastante artista É. online que tá bravo porque as obras deles estão sendo usadas para treinar IA a fazer arte agora. Eu não acho que a legislação chegou, tá monitorando isso ainda não, então acho que você, por Não, não, enquanto. não, não é nem legislação, é a política interna do IOLO, do Aham. que eles fazem com as imagens que eles processam. Se tem Ah, alguma política de segurança. Eu digo porque isso é limitador pra caramba em termos aham. de aplicação na indústria. Olha, o modelo que você vai treinar vai estar no seu PC só. Assim, tipo, não é algo que você vai no site deles e treina com eles e eles têm o arquivo de peso, não. Tudo isso é feito no seu PC. Tá, mas de alguma forma ele vai ler minha imagem e vai carregar em algum lugar para usar como treinamento do banco geral, imagino eu. Não, não, o treinamento que você Não, faz e o modelo que você gera só para mim. é local ao seu case. Não é algo assim, tipo, não tem algo unificador do YOLO que você treina e tem uma base geral, não. Tipo, isso aqui que eu treinei tá só comigo aqui. É, que assim, a visão acadêmica, o negócio é muito legal. Opa, caiu. Mas aí quando a gente vai passar para uma aplicação de mundo real, a gente tem que levar isso em consideração. Ah, com certeza. Sim, fica a dica, para a gente olhar depois. Inclusive, se tiver o link e puder me mandar, a gente olha junto. Estou aqui à disposição. Claro. O site deles tá aqui, eu vou mandar no chat da call aqui. Tá bom. Eu estou no celular agora. Se de repente puder mandar Eu vou mandar no no grupo do WhatsApp do GE, grupo, eu acho que é dessa melhor. No reunião. chat ele vai acabar se perdendo. Aham. Eu vou mandar lá no No grupo do WhatsApp do GE grupo. depois da reunião. Isso. Beleza. Mas a aplicação é sensacional e merece ser estudada, tá? É uma coisa que é enorme para isso aí. O céu é o limite com isso aqui. Tem muita, muita coisa que dá pra fazer. Empresa de que
Da minha parte era isso. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida ou algum comentário que quer fazer? Tem mais alguém aí, aliás? Acho que é só a gente, então. José, se você não tem mais nada para comentar, eu acho que é isso, então. Não, cara, você tá de parabéns. Muito legal aí a aplicação. E eu queria entender melhor disso aí, né? A gente, de repente, bate um papo depois aí para entender melhor como é que funciona, eu digo na prática, em termos de implementação mesmo. Aham, não, claro. É um negócio muito interessante. Eu mesmo, toda hora, estou descobrindo coisa nova disso aqui, de como funciona. Se você quiser bater um papo, é só me chamar. Bom, acho que é isso então, pessoal. Obrigado aí, José, que você veio. Vou postar o link lá, qualquer coisa é só me chamar então, beleza?